Semana Santa. Todos nós já ouvimos falar da Semana Santa, mas será que sabemos qual o seu verdadeiro motivo e significado? A Semana Santa é a celebração da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o acontecimento mais importante para todos os cristãos. De acordo com a Bíblia, durante cerca de 3 anos, Jesus percorreu a terra, espalhando a palavra de Deus e preparando discípulos para formar a Igreja. E quando chegou a hora de cumprir a sua maior missão, a de salvar a humanidade, dirigiu-se a Jerusalém, onde foi traído e preso. Na Sexta-feira Santa, Jesus foi julgado pelos líderes religiosos judeus e condenado por blasfémia, tendo sido levado para fora da cidade e crucificado no Monte Gólgota, juntamente com 2 ladrões. Os soldados dividiram os seus pertences entre eles e muitos foram aqueles que fizeram troça dele. Entretanto, o céu ficou escuro e às 3 da tarde de Sexta-feira Santa, Jesus deu um grande brado e morreu. Nesse momento houve um terremoto, o véu do templo foi rasgado ao meio e vários mortos ressuscitaram. No final do dia, José de Arimateia levou o corpo de Jesus e sepultou-o no seu próprio túmulo. Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada do túmulo e o corpo ficou lá até domingo, quando Jesus ressuscitou. Mas o que significa a Páscoa nos dias de hoje? A Páscoa significa que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, mas continua vivo. E o que produz isso na prática nas nossas vidas? Que qualquer pessoa também tem a oportunidade de reviver. Ou seja, se a sua vida tem sido marcada por problemas, dúvidas, medos e decepções e não consegue ver nenhuma saída para si ou para os seus familiares, não só nesta época pascal, mas sempre, a lição que se deve retirar desta história é que o Senhor Jesus se levantou dentre os mortos, ressuscitou e venceu a morte para nos dar a vida. Este acontecimento pretende servir de lição para todos os humanos, para que se relembrem do sacrifício que foi feito pela sua espécie e que também eles, a qualquer momento, possam voltar a erguer e lutar para conquistar a vida que desejam. Em Portugal, a Páscoa é vista como uma data de reunião familiar. É uma data em que os familiares estão unidos. Mas, com o passar do tempo, será que as novas gerações vão continuar a comemorar da mesma forma? Ou esta é uma tradição que se vai perdendo gradualmente? Temos claramente verificado que a Páscoa tem vindo a perder influência no nosso território, quer seja no âmbito familiar, quer seja no âmbito social. No passado, esta era uma das épocas mais marcantes para as famílias e comunidades que faziam uma grande preparação para receber Deus e a sua bênção em casa. Era um convívio não só familiar, mas entre comunidades e todos. Desde os mais ricos aos mais pobres, todos aperaltam as suas mesas e vestiam as melhores roupas em homenagem ao sacrifício do Senhor. Atualmente esta dedicação está-se a perder, até porque as famílias estão mais afastadas. As comunidades já não convivem e para grande parte da nova geração, a Páscoa nada mais é do que um dia marcado pelo grande consumismo. Em vez da troca de muito carinho, amor e atenção, há troca de doces, ovos da Páscoa, compra de costumes que muitos nem acreditam, mas que apenas o fazem para justificar uma ideologia dos antepassados, ou só porque sabem que naquele dia é suposto comer aqueles pratos. Será que hoje ainda valorizamos a Semana Santa? E a Páscoa poderá com o tempo tornar-se apenas mais um dia de reunião familiar
onde já não é celebrado o maior sacrifício alguma vez feito pela humanidade. Será que a tendência é as tradições desaparecerem face às novas gerações? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um debate público de hoje, muito especial, com o tema Semana Santa. A Semana Santa, como todos sabem, é uma agenda, de vários eventos de cariz religiosa. Muitas pessoas ao redor do mundo comemoram essa data, comemoram essa semana, porque sabem, elas têm conhecimento de que há mais de 2000 anos atrás, a Semana Santa foi uma semana decisiva, na história de toda a humanidade. Todos sabem, todos têm conhecimento da crucificação do Senhor Jesus, da sua morte, como também da sua ressurreição. E nós vamos falar muito sobre esse assunto, sobre essas questões religiosas que hoje muitas pessoas elas sabem que está ficando de lado. Essa questão de agenda de Semana Santa, essa questão de práticas religiosas na Semana Santa, essa questão de a pessoa ter consciência do que aconteceu dentro da Semana Santa. Será que as novas gerações vão continuar praticando, continuar comemorando, vão continuar crendo nessas datas? Ou será que isso vai se perder, está se perdendo e com certeza irá se perder ao longo do tempo? As novas gerações, elas vão comemorar essas datas religiosas, elas sabem, as novas gerações, a geração de hoje sabe do que se trata a Semana Santa. Você pode comentar conosco, você internauta, você telespectador, você pode interagir conosco aqui no programa de hoje sobre esse assunto, sobre o tema. Você que está sintonizado aí na programação, nós temos à sua inteira disposição os telefones 210-346-091 e o 218-368-008. Ainda temos o nosso WhatsApp, você pode interagir conosco, 918-617-038. Eu quero deixar para quem está em casa já, lá nos nossos stories do Instagram da Unifé TV PT, as questões relacionadas ao tema de hoje. Vamos colocar a primeira questão para você deixar o seu ponto de vista, fazer o seu comentário e no término do programa nós vamos realizar uma sondagem. Celebra e conhece o significado da Semana Santa? Celebro e sei, primeira opção. Não ligo e desconheço a origem? Celebro só para reunir a família? Temos uma segunda pergunta. Para si, a Semana Santa é um momento de reflexão, um momento de reunião de família, reunião familiar, momento apenas para o consumismo ou mais uma semana igual a outras? A terceira pergunta, por favor. Que tradições você pratica na Páscoa? Compro flores e ovos, celebro a ressurreição de Jesus Cristo, reúno toda a família nas refeições ou você não celebra? E a quarta e última questão: Semana Santa, as novas gerações vão celebrar ou não vão ligar? Ou apenas vão se lembrar? Deixa aí o seu comentário. Você que é jovem, você que está participando do programa agora, assistindo, você pode ligar, você pode participar conosco aqui do debate público de hoje. Ainda no programa teremos a entrevista do professor e teólogo Orlando Martins, que estará conosco. Daqui a pouquinho nós vamos falar com ele. Mas antes eu quero que você acompanhe algumas entrevistas que foram realizadas em Lisboa.
Nós vamos saber como as pessoas estão a reagir dentro desta Semana Santa, que já teve início domingo. Domingo iniciou a Semana Santa. Domingo, dia 13, foi o primeiro dia da Semana Santa. Dentro dessa semana, na época do Senhor Jesus, aconteceram vários eventos. Nós vamos falar um pouco sobre os eventos que aconteceram dentro da Semana Santa e nós vamos agora então saber se as pessoas estão por dentro desse assunto, se elas estão a comemorar, se elas estão a viver essa semana, se elas sabem do que se trata. E daqui a pouquinho eu volto então para conversar com o professor e teólogo Orlando Martins. Eu vou deixar o telefone para você poder, então, participar conosco. Você pode ligar agora, estamos em direto, 23 horas, 12 minutos, 210-346-091. Você pode ligar, conversar conosco, deixar a sua opinião, fazer um comentário sobre a Semana Santa, deixar o seu ponto de vista, a sua opinião, será sempre muito bem-vinda. Nós estamos na Semana Santa. O senhor comemora essa semana? Eu sou cristão. Portanto, está a resposta dada. E como é que o senhor comemora essa semana? O que o senhor faz? Não faço nada de especial. É só uma questão de interiorização. O senhor não passa um tempo, então, com a família? Claro. Claro, domingo de Páscoa, sábado de Páscoa, segunda-feira de Páscoa. É com a família, claro que sim. E o senhor tem alguma tradição que você segue? Seja a troca dos ovos, alguma outra tradição? Tenho 2 netas, essas coisas fazem tudo parte da tradição. Já faziam da minha, fazem parte do meu filho e agora fazem parte dela também. Geralmente não. Não comemoro. E qual que é o significado dela, na sua opinião? É que a gente tem que ter mais fé, a gente tem que ter mais positividade, né? Ter mais empatia pelos outros também. Não costumo. Nem ficar junto com a família, fazer um almoço diferente? Não. A única coisa que eu faço é não comer carne, nessa altura, mas não comemoro. E a senhora acha que nessa época o consumismo aumenta pela compra dos ovos de Páscoa, os coelhos, o chocolate? Isso é um negócio como outro qualquer. Não tem nada a ver com a Páscoa, não é? As pessoas implementaram esse tipo de coisas para fazer negócio, como outro negócio qualquer, não é? É bastante elevado, até porque tem as crianças que gostam dos ovos de Páscoa, as pessoas, os adultos também, né, gostam muito de ter essa troca também, como você falou, né, do chocolate, tudo. E eu acho que é bem alto, assim, as vendas, né? Há muitas datas hoje que existem apenas para o consumo. O dia dos namorados, o dia, sei lá de que grave, o dia da mãe, o dia do pai, o dia do avô, o dia de não sei das quantas. De modo que há uma série de dias hoje que existem mais para o consumo, para outra coisa qualquer, não é? De modo que eu essas passo. Só aquelas que já são de tradição, Natal, Páscoa, etc. Essas eu comemoro, não é? Sim, em princípio sim, não é? Há pessoas que não têm posse e nessa época endividam-se à conta disso, não é? Tanto na Páscoa, Natal e nas épocas festivas. E a senhora acha que nos dias atuais as pessoas acabam perdendo um pouco o significado da Páscoa? Sim, muito mesmo. Malta mais nova, 30 e tal anos, já não quer saber da Páscoa para nada. Sim, sem dúvida. Você acha então que no futuro tem uma grande possibilidade de ser uma data pouco celebrada? Sim. Muito pouco mesmo. E, aliás, eu acho que agora é muito mais celebrada do que... Agora não, mas há uns anos atrás do que o Natal. E isso agora está a acabar. Muito a acabar mesmo. Vejo a geração dos meus filhos, dos meus sobrinhos, já têm outra vida que não tem a nossa. Porque não é a nossa, não é? Acho que sim. As pessoas já não estão assim muito... Em questão de religiões e isso, já não vão muito nisso. Não sei, depende das famílias. Depende do que elas habituaram-se com as famílias com que vivem, quais são as tradições das famílias. Eu penso que se a tradição da família se mantiver, elas também vão continuar. Se a tradição da família se desfizer, pois então vão parar, creio eu. Mas acho que não sei qual será a tendência, não sei. Vai diminuir. Por que será? Porque acho que o mundo está diferente, não é? Nem todos têm a mesma crença, não é? Vão-se afastando. Me dê imagens, por favor, do professor Orlando Martins. Mais uma vez, boa noite. Eu já lhe havia cumprimentado fora do ar, mas para todos os telespectadores internautas, seja bem-vindo ao debate público. Boa noite, Gelson. É um prazer estar aqui no debate público falando sobre algo muito importante,
que é a Páscoa, que já inicia com a Semana Santa. Para o cristianismo é uma data significativa, singular e que traz realmente uma lembrança do pilar do cristianismo. É o que disse o apóstolo Paulo: se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. E no entendimento, seja católico ou evangélico, ou das pessoas que cultivam a fé cristã, a ressurreição de Jesus é o pilar do cristianismo. Nós sabemos que existem outros pilares, por exemplo, a esperança escatológica. A igreja cristã, via de regra, crê na ressurreição porque um dia crê que Jesus vai voltar. Jesus, ele nasceu em Belém, esteve em Nazaré, foi criado lá em Nazaré, mas exerceu o seu chamado a partir dos 30 anos de idade em 3 províncias, na Judéia, na Galiléia e na Pérea. Contou 41 parábolas, porque os judeus gostavam muito de charadas, e era muito popular entre os judeus. Foi chamado de Cúrios no grego, que significa senhor. Os imperadores romanos também eram chamados de Cúrios. E isso gerou um incômodo para o Império Romano. Por quê? Porque os romanos, naquele momento, criam e eles determinavam o culto ao imperador. Mas os cristãos, logicamente, só cultuavam e adoravam a Jesus. Então, naquele momento, o que acontece? Jesus Cristo, ele teve a sua missão ali na Judéia, na Galiléia, na Pérea, e na última semana do seu ministério, ele tem a entrada triunfal em Jerusalém, naquilo que foi conhecido como Domingo de Ramos. Depois nós vamos ter a Semana Santa, ela vai ter uma série de acontecimentos. Na segunda-feira, o dia fica marcado por 2 ações. Primeiramente, expulsar os cambistas do templo, e a segunda, realizar curas. Na terça-feira, Jesus foi ao Monte das Oliveiras com seus discípulos. Já na quinta-feira, nós temos a ceia, que é muito importante, que dentro da tradição cristã, a ceia, juntamente com o batismo, são 2 instituições muito cultivadas pelos cristãos. Depois, na sexta-feira, nós vamos ver Jesus morrer na cruz do Calvário, ao qual ele fala uma palavra em grego que significa tetelestai, está consumado. Ali estava consumado tudo. Jesus carregou uma cruz de 50 quilos pela via dolorosa através da via sacra. De acordo com a tradição cristã, há a crença, de que Jesus morreu pelos pecados, sendo o Cordeiro Pascual. Assim como no Antigo Testamento havia a instituição havia o Cordeiro que fazia expiação pelo pecado. Jesus, de acordo com a tradição cristã, se fez Cordeiro na cruz do Calvário, levou o pecado de toda a humanidade e ao 3º dia ressuscitou, ou seja, no domingo. Então este, basicamente, é um panorama da Semana Santa que culmina no ápice do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus Cristo. O teólogo John Stott, ele tem uma frase muito importante: a cruz de Cristo é a mais profunda revelação do amor de Deus, o ponto de convergência entre justiça e misericórdia. Primeiramente, dentro da tradição católica, nós vamos ter uma interpretação da Semana Santa muito mais litúrgica. Os católicos fazem procissões, mas eles vinculam mais a uma teologia sacramental, de forte vínculo com a comunidade, no sentido dos símbolos, desde o Domingo de Ramos até a ressurreição de Jesus Cristo. Então, isso é a concepção católica, é uma diferença que há entre católicos e evangélicos. No catolicismo, a Semana Santa representa o coração da fé cristã, o mistério pascual. De acordo com o Papa Emérito Bento XVI, Joseph Ratzinger, refletindo sobre a centralidade da liturgia, ele observa: na cruz, Jesus foi verdadeiramente o Cordeiro que tirou os pecados do mundo. Toda a liturgia pascual se orienta em torno desse evento definitivo da história. A liturgia católica é altamente simbólica e pedagógica. Os ritos como a procissão de ramos, a missa da ceia do Senhor, a adoração da cruz e a vigília pascual dramatizam a narrativa da paixão e convidam os fiéis a uma participação mística, lembrando das procissões que já acontecem desde o período da Idade Média. Já dentro da fé evangélica, nós já temos
uma outra perspectiva, embora também com todo respeito à Semana Santa, há todo cuidado com a Semana Santa. Entre os evangélicos, esta semana é ressignificada à luz de uma espiritualidade centrada na palavra de Deus e na experiência pessoal da salvação. A cruz e a ressurreição são vistas como o eixo do plano redentor, não apenas como eventos históricos, mas como realidades espirituais atualizadas e continuadas na vida do cristão. De acordo com o professor e pastor Paulo Mazarém, a ressurreição é o leitmotiv da vida cristã e o centro do querigma apostólico, pois se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, como nos lembra o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, versículos 14 ao 17. Por Professor, agora, diante de toda essa explicação, desses detalhes da fé católica, da fé evangélica, na prática, os cidadãos, as pessoas, elas têm consciência, no seu ponto de vista, elas têm consciência do significado da Semana Santa, desses acontecimentos? Então, no meu entendimento, eu compreendo que as pessoas que cultivam a fé, as pessoas que têm por costume ir à igreja, ler a Bíblia, que têm uma centralidade, uma crença na centralidade de Jesus, sejam católicos, evangélicos, os cristãos de modo geral, eles acreditam na Semana Santa, que é a semana da paixão, na ressurreição e morte de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que nos últimos anos, através da modernidade, por exemplo, a modernidade nos Estados Unidos entrou pela religião, na Europa entrou pela secularização. Então houve uma secularização no sentido de que hoje, por exemplo, muitas pessoas já não olham a religião como olhavam antigamente. Se há um distanciamento, por exemplo, para muitos a religião, e eu compreendo esse detalhe, ela tem que ser exercida no privado. Porém, claro que muitas pessoas, elas acabam ou são agnósticos porque acham que a religião não tem a mesma importância que tinha anteriormente. Talvez para muitos se Deus existe ou não é um detalhe, aí seriam os agnósticos, mas vemos também crescendo o ateísmo. Então é claro que hoje há sim uma descrença muito grande na questão da ressurreição de Jesus e nos elementos da Páscoa. Mas, por exemplo, Portugal ainda é um país que tem um grande número de católicos e também agora, nos últimos anos, temos visto a fé evangélica crescer muito. Então, logicamente, que o católico e o evangélico, via de regra, ele tem essa crença na morte, na ressurreição e na missão de Jesus Cristo. Logicamente que nós temos observado, sim, o aumento da descrença sobre esses elementos, sobre esses símbolos. Para muitos, a morte de Jesus ou a ressurreição de Jesus é um mito. Há muitos que pensam sobre que é um isso mito. que eu queria que o senhor falasse, essa questão dos mitos, né? Porque tudo que envolve religião, tudo que envolve a Semana Santa, nós sabemos que há muitos mitos e há muitas verdades. Fale um pouquinho sobre essa questão de mitos. Por exemplo, nós sabemos que há muitas práticas, nós não estamos aqui para criticar ninguém, obviamente, nem para censurar nenhuma prática que envolva a Semana Santa, mas, por exemplo, a questão de não comer carne na sexta-feira, a questão do ovo de chocolate, por exemplo, né? O ovo da Páscoa, de onde surgiu, com que embasamento há essa prática, essa cultura, né? Por exemplo, de ovos de chocolate? Sim. Olha, a tradição do coelho, e principalmente do coelho como um animal fértil, vem das antigas culturas que celebravam a fertilidade. Era muito comum, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui bem claro, remonta a séculos atrás, povos antigos comemoravam na época da chegada da primavera, que era o período da fertilidade, da renovação da vida, e eles entendiam que o coelho era um animal fértil. Por quê? Porque os coelhos são capazes de produzir muitas crias numa gestação. Isso tornou o coelho o símbolo da vida, da renovação e da fertilidade. E assim, muitos ao longo dos séculos começaram a fazer uma alusão do coelho, que gera vida, com a ressurreição de Cristo. Daí vem o mito do coelho da Páscoa.
Já os Que ovos também se não tem como muito, não há possibilidade de associar o coelho com o ovo, né? Por que há essa Não, associação? mas tem aqui uma associação. A tradição de procurar ovos de Páscoa tem origem na crença de que o ovo simboliza fertilidade e nova vida. Então, ambos, por exemplo, nas sociedades antigas, havia muito a cultura da fertilidade, se valorizava muito esse sentido. Sendo o coelho considerado um animal fértil, principalmente na questão da gestação, que ele poderia gerir muitos coelhos numa mesma gestação, então se olhava o coelho como um animal fértil. Já o ovo, ele simboliza fertilidade e nova vida. E a associação do coelho à Páscoa se estabeleceu de acordo com alguns historiadores. Lembro que existem muitas versões, muitas linhas de pensamento nesse sentido. Mas, de acordo com alguns historiadores, a associação do coelho com a Páscoa se deu no século XIX na Alemanha. E os alemães trouxeram esse hábito para a América. A lenda do coelho da Páscoa tem também uma outra versão que é muito interessante. Na lenda, o coelho traz cestos cheios de ovos coloridos e doces para as casas onde moram as crianças na noite entre o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa. Mas nós sabemos que tudo isso são mitos, porque o símbolo principal da nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. Um outro mito, por exemplo, que existe alusivo a Jesus é quando ele nasceu, que se fala que 3 magos o visitaram. A Bíblia não fala isso. Se nós formos analisar biblicamente, pela exegese e pela hermenêutica, a Bíblia não fala que são magos. Não falam que são três magos, mas falam que são magos. Ou seja, porque trouxeram ouro, incenso e mirra, a tradição acreditou 3 magos a partir dessa interpretação popular. Isso nós vemos historicamente que essa interpretação popular nem sempre ela condiz com os ensinamentos bíblicos dentro da hermenêutica. Professor Orlando, nós vamos a mais um bloco de entrevistas e já eu retorno com o senhor com mais perguntas, porque pelo que nós observamos em algumas pessoas, realmente não há mais essa ligação, né, com a Semana Santa, com momentos de reflexão, momentos de meditação sobre tudo que aconteceu. E nós vamos saber então agora nas ruas do Porto como foram as respostas dos nossos entrevistados. Daqui a pouquinho eu volto com o senhor. Estamos a viver a Semana Santa. Costuma celebrar esta semana? Sim, senhora, com respeito. Como é que costuma celebrar a altura da Páscoa? Amêndoas, pão de ló, essas coisas assim, um cabritinho, que é muito bom. Sim, sim. Costumamos celebrar, já não é da maneira muito tradicional, porque, por exemplo, eu vou estar a trabalhar na sexta-feira, mas sim, tentamos pelo menos reunir a família, já menos, mas antigamente era a família toda, tios, primos, agora já mais reduzido, mas sim, ter as comidas tradicionais. E o que é que representa esta altura da Páscoa para si? É a ressurreição de Cristo. Pronto. Não. Por distração, não é por distração, porque é uma coisa que não ligo assim muito. Mas a senhora costuma celebrar a Páscoa, o dia de Páscoa ou não? Sim, na aldeia, sim. Acho eu que a Semana Santa é muito triste. A gente não dá quase ninguém na rua. E então agora, no tempo que estamos, ainda pior. A senhora costuma celebrar a Páscoa? Sim, com a família em casa, mais nada. Mas que tradições costuma fazer no dia de Páscoa? Bem, costuma-se pôr as coisas que a tradição é o pão de ló, as amêndoas, é um assado. E o que acha do consumo dos ovos da Páscoa, dos coelhos? Acha que tem alguma coisa a ver com esta altura ou é pura e simplesmente consumismo? Eu acho que sim, porque nós geralmente também é o coelhinho e os ovinhos da Páscoa, tudo muito bem, mas não é exagero. Eu acho que há muita coisa muito exagerada. Mas de qualquer maneira eu acho bem também. Mas acha que as pessoas aproveitam e gastam dinheiro a mais numa altura onde não é o chocolate que vence e que é necessário para celebrar? Isso é verdade também. Isso também é verdade, sim senhora. Eu acho isso, para mim, eu que não gosto muito de chocolate, não posso dizer para os outros, não é?
por isso não faço ideia. Mas costuma comprar para os seus netos? Sim, aí eu dou sempre uma ovinha a cada um, isso dou. E acho que são 9 netos e 3 bisnetos, por isso está a ver. Seja no Natal, seja nesta época, é puro consumismo e provavelmente não remete exatamente aos hábitos e aos costumes da altura, porque nós também, infelizmente, também acho que já não temos esse estudo ou essa vida tão religiosa como se tinha antigamente, porque hoje em dia as coisas são com outros afazeres e com outras... com níveis de, como é que eu ia dizer, de coisas sociais que não existiam e que antigamente se promovia muito mais. Imagine, ir à missa a um domingo era um ato social, um ato em que as pessoas se iam rever, que se calhar que se vestiam melhor para essas ocasiões. Hoje em dia já não é nada disso e, portanto, também por isso, hoje em dia, acho que já há uma desvalorização muito grande da parte religiosa, da parte cristã, e uma valorização muito maior, até quase se calhar, não é como crítica, mas inconsciente e involuntária de todos os outros tipos de consumo. Acho que é mais uma tradição. Acho que é mais uma tradição e penso que atualmente, ou estarei muito enganada, mas por aquilo que observo, não vejo tanto a comprar amêndoas e ovos e etc, porque as coisas estão como estão caras e as pessoas fazem os bolos em casa. E acha que as futuras gerações, os mais jovens, vão deixar de festejar este dia de Páscoa? Eu não sei, enquanto estiverem à retaguarda os mais velhos, é natural que depois eles desliguem. Penso eu, não sei, também já não estarei cá para poder fazer essa análise. Eu acho que sim, eles já agora ligam um pouco a isso. São crianças que já não ligam como nós ligávamos quando éramos na idade deles, não é? Agora não sei, só Deus é que vai dizer isso. Acredito que estamos assim, nessa forma. Não sei se isto vai ter uma volta e um contrário daquilo que se tem assistido, ou seja, um revés, porque aquilo que eu tenho-me apercebido é que realmente as pessoas têm deixado muito, pessoalmente em relação à religião católica cristã, tem-se abandonado muito muitos valores, muitos hábitos, muitos costumes e, portanto, eu não acredito que se calhar isso vá conseguir ser um volte-face e ter voltar ao mais ao antigamente e ter mais presente todos estes costumes, não sei, acho que não. Julgo que não, porque são tradições que vêm das famílias, julgo que não, mas a geração, sei lá, de 2050 já não vai ligar muito a isso. Muitas pessoas, professor Orlando, elas expressam realmente esse desligamento com a religião, esse desligamento com a cultura da Semana Santa, até mesmo em relação à Páscoa, a reflexão de tudo que aconteceu. E eu queria que o senhor então fizesse uma análise geral desse tema e de tudo que foi falado, a respeito também das novas gerações, né? O que pode ser feito para que essa cultura, essa ideia não se perca, porque é algo tão santo, tão sagrado. A Semana Santa foi uma semana decisiva para a humanidade, desde o início, né, da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, até a sua morte e ressurreição. Queria que o senhor pontuasse algumas notas sobre esse assunto. Então, Gelson, a Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem, e é alusiva à libertação dos hebreus lá no Egito. Então é uma festa muito importante, foi na tradição judaica, depois temos na tradição cristã, é uma festa realmente que tem muita história. Foi uma das 3 grandes festas, né? Uma das 3 grandes festas do Israel do Antigo Testamento, juntamente com Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Na Palestina, no Israel do Novo Testamento, nós vamos ter então ali também a manutenção da Páscoa através da ressurreição de Jesus Cristo, que é o pilar do cristianismo. Nós sabemos que ao longo da história, a religião, ela tem, principalmente nos últimos 200 ou 300 anos,
nós temos observado que a religião ela tem perdido um pouco a sua força perante a sociedade. No entanto, eu queria levar todos a uma reflexão. De acordo com Nestor Garcia Cancilini, que é um pensador da religião, ele fala assim: a religiosidade popular, mesmo em contextos laicos, resiste como forma simbólica, como memória compartilhada e como parte social. Então, mesmo para aqueles que já não preservam os valores cristãos, no sentido de ter uma fé, ou de compartilhar o cristianismo, ou serem cristãos, de frequentar uma igreja, mas muitos ainda valorizam a Páscoa, seja no aspecto simbólico, seja até no aspecto cultural, porque a Páscoa tem muitos ensinamentos para nos passar no aspecto simbólico e cultural. Mas eu entendo que a Páscoa é algo que não se deve jamais ser esquecido. Por quê? Porque é o pilar principal do cristianismo, que é a ressurreição. E para aqueles que são cristãos, é algo que tem muito valor, é algo muito simbólico, porque nós vamos vendo que o ápice e o ponto final, o ponto principal da nossa fé, a ressurreição de Jesus Cristo. E eu entendo que é muito importante, de modo pedagógico, as igrejas manterem, através de estudos, de seminários, de pregações, de livros, de literatura, continuarem mantendo conhecimento sobre a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa é algo que tem marcado gerações, tem atravessado a história e chegou até aqui. Por quê? Porque é algo que nos faz pensar na esperança. Lembrando que a comunidade do Novo Testamento era chamada uma comunidade escatológica. Por quê? Porque pensava sempre de que um dia Jesus vai voltar. Então, para aqueles que mantêm a fé em Jesus, pensar na Páscoa é ressignificar os valores do cristianismo. Pensar na Páscoa é nós memorarmos até que Cristo venha. É claro que vivemos hoje numa sociedade onde estamos percebendo o crescimento do distanciamento dos valores cristãos no sentido da crença. Eu acredito, professor, que até mesmo os valores da fé, né? Uhum. Tem a questão simbólica, tem a questão cultural, mas a questão da fé, né? Na sua essência, na sua origem, porque tudo que o Senhor Jesus fez na cruz, Ele fez para que hoje nós pudéssemos desfrutar, ser beneficiados, né? Tanto no corpo como na alma, sobretudo. Ele mesmo disse para os discípulos: eu sou a ressurreição e a vida, e aqueles que crerem em mim, ainda que morra, viverá. Então, eu acredito que dentro daquilo que o senhor está falando aí, até mesmo essa questão da fé, muitos ainda comemoram simbolicamente, culturalmente, mas a questão da fé, eu acho que as pessoas estão a perder essa essência da fé, daquilo que pode representar. Eu digo pode porque tem que ser uma aceitação voluntária por parte da pessoa, né? É verdade. Por exemplo, Martinho Lutero, a Reforma Protestante, ela foi promovida ou promulgada através da reinterpretação do texto de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E a fé, independente se é católico, evangélico, cristão, a fé é que modela a vida de um cristão no sentido da crença na palavra de Deus. Romanos 10,17 está escrito que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a pregação da palavra. Então é claro que a fé, ela é a bússola do cristão, e nós mantermos, nós cremos, e o cristão não perder essa esperança na ressurreição de Jesus Cristo, isso serve como uma bússola para a sua fé. Porque hoje, de acordo com o sociólogo Bauman, vivemos numa sociedade líquida. E nós estamos observando, por exemplo, o aumento cada vez maior do consumismo. Nós vemos observando as pessoas hoje estão muito mais buscando a cultura do ter do que ser. Ou seja, o consumismo é que modela a vida das pessoas. As pessoas hoje vivem uma sociedade
onde existem muitos fatores estressores, uma sociedade muito rápida, onde tudo é muito urgente, onde tudo é muito para ontem. De acordo com o Bauman, é a sociedade líquida ou a modernidade líquida. Por isso que repensar os valores da fé cristã, tendo Jesus como pilar e não se esquecendo, por exemplo, de Marcos 10:45, onde está escrito que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, lembrando que na Semana Santa nós temos Jesus lavando os pés dos discípulos, ou seja, é o exemplo de humildade. De acordo com o pensador cristão André Murray, a humildade é a beleza da santidade, e cada vez mais que nós nos aproximamos dos valores da Páscoa, dos valores da ressurreição, dos valores de Cristo, vamos nos tornando cada vez mais pessoas que conseguimos nos pautar por estes valores. Eu respeito as pessoas que têm outros valores, porque nós vivemos no Estado laico, vivemos numa sociedade democrática, onde as pessoas têm todo o direito de ter ou não ter fé, têm direito de ser cristãos, têm direito de professar outras fés, e têm direito também de ser agnóstico ou de ser ateu. Entretanto, eu entendo que cada pessoa deve buscar um sentido para a sua vida. E com certeza a crença nos valores de uma religião, seja ela qual a religião for, isso traz conforto e traz esperança. E trazendo agora para a tradição cristã e para a perspectiva da ressurreição, isto traz conforto, traz esperança e traz sentido. Por quê? Porque quando você crê na ressurreição, você também crê que um dia Jesus vai voltar. E esses são dois pilares muito importantes do cristianismo. Por exemplo, muitas pessoas hoje pensam que a Bíblia é apenas um livro mitológico, mas a pessoa que tem uma crença em Cristo, que acredita na palavra de Deus, ele olha para a Bíblia e, claro, entende, é um livro histórico, foi escrito por 40 autores num período de 1.600 anos, entretanto é um livro divino, porque tem a inspiração do Espírito Santo. E para crer assim, tem que ter fé. E sem fé, de acordo com as Escrituras e de acordo com a tradição cristã, é impossível agradar a Deus. E a prova é que está, desculpa, a prova que as Sagradas Escrituras é divinamente inspirada é que tudo que está escrito se cumpre, né? As profecias estão se cumprindo, o que o Senhor Jesus falou está se cumprindo, e dentro ainda do que o Senhor falava, a fé, ela tem o poder de, figuradamente, ressuscitar a vida de uma pessoa. Quantas pessoas que os sonhos já morreram, né? Quantas pessoas que elas dizem assim, a vida já não faz mais sentido para mim, porque os sonhos morreram, o casamento da pessoa, o amor. Muitas pessoas dizem, olha, acabou o amor morreu. E quando as pessoas elas são humildes, aí entra a humildade que o Senhor falava, e elas recorrem a essa fé, então a palavra de Deus, divinamente inspirada, consegue ressuscitar casamentos, consegue ressuscitar sonhos, consegue ressuscitar famílias que estavam mortas, destruídas pelas brigas, pela separação, pela incompreensão. A Bíblia, na verdade, é um livro tão atual, é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, professor. Eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais, realmente por causa do tempo. Foi um prazer tê-lo aqui no debate de hoje. É um assunto que dá para falar aí 2, 3 horas, né? Fico sempre à disposição, Gelson. Olha, primeiramente, muito obrigado, tá, pelo convite, me senti muito honrado, foi muito bom para participar do programa, parabéns pela temática, foi uma temática muito apropriada, muito importante, e minhas considerações finais é que a Páscoa é algo que nós devemos sempre pensar, tendo Cristo como nosso paradigma e modelo. Claro que as pessoas que não têm a tradição religiosa têm o meu respeito, vivemos no Estado laico, dentro dos valores democráticos, mas eu entendo que para todos aqueles que creem na Bíblia, sejam católicos, evangélicos, que têm a crença realmente na ressurreição de Jesus Cristo, não podemos nos esquecer da inspiração das Escrituras, né? Segundo a Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura divinamente inspirada é e apta para redarguir, corrigir
e instruir. A palavra grega para inspiração significa theopneustos, sopro de Deus. Só isso já, de acordo com o entendimento teológico e bíblico, já comprova a veracidade, principalmente a Bíblia como um livro divino. Claro que deve ser crido pela fé, porque tem pessoas que, de fato, debatem e não acreditam, mas as pessoas que têm a fé cristã e que acreditam na ressurreição de Jesus perpetuam esses valores e têm eles como norte e bússola de sua vida. Muito obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós vamos agora a uma matéria secundária que fala sobre a Sexta-feira da Paixão, algo extraordinário que vai acontecer dentro dessa semana. Fique aí do outro lado, daqui a pouquinho nós voltamos para comentar sobre isso. Milhares e milhares de famílias unidas, estádios, salas e plateias totalmente preenchidas, eventos que marcaram o calendário a cada ano e para toda a eternidade, a vida de um sem fim de pessoas. A Universal promoveu eventos jamais vistos nas últimas décadas, que foram a razão para unir e restaurar milhares de lares em Portugal. No estádio do Restelo, a Sexta-feira da Paixão. O destino aglomerou pessoas vindas de toda a parte do país e da Europa, onde milagres se conheceram, onde, aos pés da cruz, as famílias foram colocadas. Olha, eu estou aqui, já conheço a igreja há 32 anos e agora estou aqui porque eu quero mais de Deus do que aquilo que Ele já me deu. E a expectativa é muito grande porque fizemos muitos quilómetros e foi nesse sentido, eu sei que vou receber, porque até aqui é o que tem acontecido, Deus só me tem dado coisas boas e como dá a mim, vai dar a todos eles que cá vieram, todos eles. Estive aqui há 22 anos, fiz um pedido e recebi esse pedido e agora esse pedido está aqui, que é o meu filho, que nasceu, que eu não podia ter filhos. Após esse pedido, estou aqui outra vez, porque eu sei que vou receber novamente. Eu era uma pessoa triste, depressiva, ansiosa, conflituosa e agora, desde que conheci a igreja, desde que conheci Deus, tenho paz, não tenho ansiedade, tenho força, tenho vida e estou no sítio certo. E vocês são? Mãe e filho. Eu venho lutar também pela minha família, não só este meu filho que está na fé, como a minha filha não estando na fé, mas eu creio em Deus, Ele vai pôr na fé. E esse é o primeiro evento que a senhora participa? Sim. E qual é a sua expectativa para hoje? É o melhor que pode ser. Buscar a bênção, buscar a salvação. É o melhor que pode ser. Nós somos de pontos diferentes. Eu estou em Gaia e ele está em Faro. Gaia não, é um bocadinho mais para cima. Sim, eu estou em Bragança, só que vim por Gaia. Okay. E você, quem você era antes de conhecer a Igreja Universal? Acho que isso é que é o maior desafio. Eu estava agarrado ao tabaco, drogas, álcool, muito mesmo. E uma série de acidentes e tudo mais que Deus me livrou. E Ele permitiu que através dos acidentes eu conhecesse a Deus. E acho que isso é o mais importante, é que eu passei por tribulações, passei por dúvidas, passei por esses tais acidentes e só depois disso é que eu cheguei a Deus, porque se eu não tivesse passado por isso e se a vida fosse facilitada, acho que não chegaria a Deus. E por isso acho que, independentemente se estamos ou não a passar um aperto, Ele está sempre a olhar por nós. E quem é você hoje? Não sei muito bem descrever. Uma pessoa completamente diferente, sempre na fé, sempre na luta. Eu creio que, independentemente das tribulações ou se uma pessoa tem, se não tem, se perdeu pessoas ou não, hoje em dia uma pessoa tem mais força para lutar contra o que quer que seja. Seja ele coisas boas, seja ele coisas más, Deus está no comando e é isso que é o mais importante, é entregar a vida a Deus e deixar que seja Ele a mostrar-nos o rumo.
no Campo Pequeno, em Lisboa. O espaço pareceu minúsculo para unir todos os que marcaram presença, com o altar no centro, em redor, todos unidos na mesma fé, no mesmo propósito. Estamos felizes, assim, foi uma das melhores experiências da nossa vida. Foi. Seguido do Restelo, né, que foi um evento que eu também estive presente. Esse é o meu primeiro evento aqui, foi incrível. Como eu tenho o meu neto aqui participando de um grupo maravilhoso de pessoas saudáveis, aprendendo a palavra, e é muito gratificante ouvir o testemunho dele, percebe? Porque ele poderia estar envolvido com tantas outras coisas ruins, mas está em Jesus e mais, está inserido junto com Jesus no meio de pessoas que estão orando pelas nossas vidas. No Mel Arena, em Lisboa, a maior sala de espetáculos do país, foi também o ponto de partida para todos que escolheram marcar este ano como o ano da vitória e da proteção da família. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por todas as coisas que nos aconteceram e nos livrou, e depois pedir-lhe novamente para que essas bênçãos se repitam ainda muito maiores. Portanto, e vimos também pedir pela nossa família, para que essa família também seja salva para o Senhor Jesus. Veio juntamente com o seu marido? Sim, vim com o meu esposo e com outras pessoas amigas também. Tendo em conta aquilo que vemos, o mundo lá fora, é urgente angariarmos esta proteção familiar? Super urgente. Aliás, também tenho cá o meu filho, a minha nora e a minha comadre, que é a mãe da minha nora, assim como também a minha filha, que está no mesmo propósito, noutro país, assim a nossa família estar sempre abençoada. É por isso que nós lutamos para que a nossa família cresça sempre mais e mais, e que através de cada um de nós, mais pessoas possam ser ganhas e protegidas pelo Espírito Santo. A estes muitos outros eventos marcam a trajetória da Universal no país, mas mais marcante ficaram as vidas de quem priorizou Deus e zelou pelo que está abaixo dele, a família. Em Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, o foco é uma vez mais prezar pela proteção da família, para que pressões, influências e horrores deste mundo térreo nunca vençam e todos possam desfrutar na totalidade do amor, da entrega que o Senhor Jesus fez por todos nós. Mas será que você tem a consciência e sabe da importância desta entrega? Nós estamos em preparação para esta Sexta-feira Santa, que será realmente um marco na sua vida. Eu tenho aqui nos estúdios o pastor Marcos Bueno, que está conosco no debate público especial de hoje. Pastor Marcos, aquela sexta-feira em que Jesus foi pregado na cruz não foi uma sexta-feira qualquer, não foi uma sexta-feira comum. Ali foi um marco, foi o que dividiu a humanidade, a história da humanidade. E nós temos essa fé porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E nesta sexta-feira, todos aqueles que chegarem ao pé da cruz, com certeza também haverá um antes e um depois. Muito boa noite. Muito boa noite, Gelson. Boa noite a todos que nos acompanham. Nós sabemos que aquele momento ali que o Senhor Jesus, Ele disse, está consumado, a história da humanidade se dividiu num antes e num depois. E a proposta é exatamente essa. Os eventos que nós tivemos passados, nós podemos observar, Gelson, inúmeras famílias que foram ali beneficiadas, receberam a presença de Deus, famílias restauradas, houve o perdão, houve a cura, houve a libertação. E a proposta desta sexta-feira próxima agora é exatamente isso. Não é melhora de vida, mas é uma mudança de vida total e completa, começar do interior, daqueles que se encontram depressivos, angustiados, se calhar até pessoas agora mesmo acompanhando a programação, pensando até em tirar a própria vida. Exatamente. O senhor falava aí dos grandes eventos, as pessoas podem acompanhar, né, grandes acontecimentos aí nos anos anteriores, como, por exemplo, o Campo Pequeno, centenas, milhares de famílias reunidas, pessoas que foram libertas, curadas, o estádio do Restelo, né, milhares de pessoas
o Mel Arena. Quer dizer, nos últimos anos, as pessoas têm provado dessa ressurreição, as pessoas têm provado que Jesus está vivo por meio daquilo que foi feito lá na cruz. Você que, como o pastor Marcos falava, que está aí pensando na morte, o seu casamento morreu, sua saúde está morta, seus sonhos morreram, sua família morreu porque já não há mais união, não há mais diálogo entre você e seu filho, entre você e o seu marido, sua esposa. Nós não estamos aqui a falar de religião. A questão não é religião, a questão, pastor Marcos, foi o que Jesus fez na cruz. Ele fez por todos. Ele fez por esta pessoa que agora acompanha o programa, que nesta sexta-feira pode colocar um ponto final nesse sofrimento, colocando a sua vida, a vida de toda a sua família ao pé da cruz. E ali houve uma reconciliação, né? Deus, ele reconciliou ali o homem. Quantas pessoas que elas precisam disso dentro do seu lar? A reconciliação, o perdão, a transformação. Então, é um desafio que nós fazemos aqui, não é mudança de credo religioso, mas é a cura, a libertação. Já bateu em tantas portas, a medicação não traz o efeito que a senhora, que o senhor precisa, deseja, e tem pensado até que nasceu para sofrer o que está a levar a sua cruz. Quantas pessoas, pastor Gelson, que falam, estou a levar a minha cruz, mas Jesus já levou essa cruz pesada justamente para que essa pessoa ela receba agora a libertação total e completa, e é o que vai acontecer nesta sexta-feira. O mal tenta convencer a senhora e o senhor de que Jesus sofreu e você também precisa sofrer. Mas é o que o pastor Marcos acabou de falar. Ele já sofreu, ele já tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, justamente para que você não precise continuar sofrendo como está sofrendo. Tome uma atitude, tome uma decisão, esteja conosco. Daqui a pouquinho nós vamos dar para você a morada. Eu quero agora realizar a sondagem do programa de hoje sobre esta Semana Santa, sobre, inclusive, o que estará sendo comemorado nesta sexta-feira, como também no domingo de Páscoa. Coloca a primeira questão, por favor. Nós perguntamos para as pessoas se elas celebravam e conheciam o significado da Semana Santa. 70% diz que celebra e sabe. 7% não liga e não tem conhecimento da origem. E 23% diz que apenas por uma questão familiar. Nós temos a segunda questão que foi colocada: para si a Semana Santa é 71% diz momento de reflexão. Mas reflexão sobre o quê? É isso que é importante as pessoas saberem, terem em mente. 13% momento de reunião familiar, 13% momento de consumismo, 3% diz que é uma semana igual como todas as outras. A terceira questão: que tradições pratica na Páscoa? Compro folares e ovos, 3% diz que apenas essa é a cultura, né? É isso que eles fazem. 67% celebra a ressurreição de Jesus Cristo, 20% reúne a família, toda a família nas refeições, 10% não celebra. E a última questão, a quarta e última questão: Semana Santa, e as novas gerações vão celebrar? 44% diz que não vão ligar, 37% diz que vão apenas só lembrar e 19% diz que não vão celebrar. Então aí está a sondagem sobre essa questão da Semana Santa. Nós vamos a uma chamada sobre esta Sexta-feira Santa e já retorno. Depois da cruz, a história do mundo nunca mais foi a mesma. A cruz não foi o fim. Foi o começo de uma nova história para si, para a sua família e para toda a humanidade. Sexta-feira da Consumação, às 15 horas, com o Sr. Bispo Domingos, na poderosa Hora Nona de Israel. Venha com toda a sua família estar aos pés da cruz. Um evento que marcará a sua vida para sempre. Santuário da Família de Deus.
Rua Dr. José Espírito Santo, número 36. E é para todos, hein? Este evento, este dia separado para uma mudança na sua vida, é para todos, católicos, espíritas, evangélicos, espiritualistas, você que tem ou não religião, é para você que sofre e quer parar de sofrer. É como o senhor falava, né, pastor Marcos, a pessoa, ela não precisa, e nem precisa ter em mente a questão religiosa. É a vida dela que está em questão. Exatamente, não é mudança de religião em um pormenor. Não paga absolutamente nada para participar. A única coisa que essa pessoa deve fazer é reunir as suas dores, os seus sofrimentos, sejam eles quais sejam, e levar ao pé da cruz. Foi ali que o Senhor Jesus disse, está consumado, quer dizer, está feito. É aqui, nessa cruz, no templo maior, ali no santuário da Sagrada Família, que o Senhor Bispo Domingos, uma equipa de pastores, de obreiros, uma equipa de fé estará à sua espera às 3 horas da tarde, na hora nona de Israel. Convoque a sua família, né? Convoque os seus amigos, seus familiares. É uma convocação geral para uma mudança de vida. Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, ali a 200 metros da estação do metrô de Chelas. Nesta sexta-feira santa, especialmente às 3 horas da tarde, às 15 horas, que é a hora da consumação, né, pastor Marcos? Foi a hora em que o nosso Senhor Jesus, ele disse, está feito, está consumado. A minha parte eu fiz, agora cabe a cada pessoa fazer a sua parte. E nós estaremos em todos os templos, pastor Gelson, atendendo antes e depois das reuniões, dando uma atenção muito especial para todos aqueles que se encontram gemendo, padecendo, passando por um momento delicado. Vai ser um dia que vai ser de fato, de verdade, um divisor de águas. É impossível essa pessoa sair do mesmo jeito de uma igreja universal. É impossível. O senhor estará no Império, né? Qual Exatamente. Horário? Às 15, às 18 e em caráter especial às 9 horas da manhã, na Alameda Dom Afonso Henriques, número 35, próximo ali ao metro da Alameda, como também a Fonte Luminosa. Também no Porto, né, na Rua Diegas Muniz, 485, ali no norte. Também em Gaia, né, na Rua do Agüero, 151, ali próximo ao Centro de Emprego, na Ilha da Madeira, dos Açores. Em todos os templos da Universal, aqui em Portugal e no mundo, vai acontecer esse grande evento, na Família ao Pé da Cruz, nesta sexta-feira santa. Nós ficamos por aqui com o debate público de hoje. O pastor Marcos já está aqui nos estúdios, vai permanecer para atender você que sofre, você que chora, você que está em desespero, você que precisa desabafar. A senhora e o senhor que precisa de uma palavra, através do 21836-8008, você vai poder então ligar, participar, inclusive feita uma oração, né, pastor Marcos? Uma oração, e vamos recolher também o nome de todos para colocar ao pé da cruz. Pelo 21-836-8008 já pode começar a ligar. Nós vamos ao testemunho agora da senhora Cristina. A própria mãe lhe fez um ritual de bruxaria, imagine. Então a senhora Cristina caiu em depressão, acabou por ter desejo de suicídio, sofria com insônias, medos, muitos pesadelos. Essa mulher sofreu muito a ponto de, dentro de um relacionamento, tentar tirar a própria vida com medicamentos. E ela achava que a vida não tinha solução, que era um caso perdido. Mas foi na cruz, foi na cruz que ela se tornou filha de Deus e hoje tem uma vida completamente transformada. O mesmo pode acontecer com você. Fui vítima de manipulação. Fui vítima também do rito de inveja. Fui vítima também de bruxaria. Eu comecei depois a entrar numa fase de depressão. Tentei mesmo um suicídio. Tomei comprimidos grávida de 3 meses. Aí eu queria mesmo morrer. O meu nome é Cristina Maria da Silva Ramos.
Vivi momentos ali amorosos, de relações, de relacionamentos amorosos que não foram fáceis na minha vida, não é? Fui vítima de rituais de bruxaria da minha mãe. Eu creio que ela na altura também não sabia muito bem o que é que o significado e o que é que ia acontecer, não é? O que ela queria que acontecesse era que eu deixasse aqueles rapazes que ela não gostava e então com vizinhas, não é? Induzida com vizinhas, fazia esses rituais, onde depois eu ia dar com as coisas debaixo da cama e eu não tinha descanso, não é? Não tinha paz. Então eu tinha insónias, tinha medo do escuro, tinha medo dos mortos, tinha pesadelos horríveis. Quando dormia, por baixo no colchão, portanto, era tipo socada e tocada, parecia que estava a ter choques elétricos. Então eu não conseguia dormir, eu não tinha paz a dormir. Eu comecei depois a entrar numa fase de depressão. Eu só queria ficar no escuro, não queria ver ninguém, chorava. Tive um relacionamento frustrado também. E nesse relacionamento eu fiquei grávida. Como era tantos abusos e tanta violência, aí eu queria mesmo morrer. E tomei comprimidos, tentei mesmo o suicídio, tomei comprimidos grávida de 3 meses e eu queria morrer, porque a minha única solução era aquela. Então eu tentava buscar essa paz também em coisas e em pessoas. E também nos vícios. Então eu fui viciada em tabaco, fiquei também com o vício de droga, de AX, maconha, tanto que o feto não crescia e eu tive que andar mais tempo com a minha gravidez do que o tempo normal. Nesse relacionamento depois acabou também. Depois ele acabou por falecer e eu depois fiquei com a criança sozinha e fui vítima também de bruxaria, de rituais de bruxaria, isto porque tentei ajudar uma colega no meu local de trabalho. Comecei a ouvir vozes, a chamar o meu nome. Eu tinha um animal de estimação. Foi a primeira vítima a morrer, todo desfigurado. Ouvia as portas dos armários a bater, via sombras no teto. Eu fui convidada por uma amiga para vir à Igreja Universal. Quando cheguei a casa, eu notei uma diferença, notei que algo estava diferente. Consegui dormir em paz ali, um sono tranquilo, não fui incomodada. E foi assim que me fui libertando. Não foi da noite para o dia, foi aos poucos. Eu fui liberta dos vícios. Fui liberta também da depressão, não tenho mais medo, fui liberta dos medos e aí comecei a ver mudanças em mim, até que quando chegou a altura do batismo nas águas, eu fui com tanta sede para estar, para ter o Espírito Santo,
que eu nesse mesmo dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu recordo-me que eu tinha, foi uma alegria enorme, que não tem explicação, uma alegria que não há nada que explique essa alegria dentro de nós. E então, pois, a partir daí, tudo começou a mudar dentro de mim, o vazio que eu vivia e que se calhar que muita gente está a viver, tem que ser preenchido com o Espírito Santo. É a paz que nós vivemos, a paz que nós temos dentro de nós, porque as tribulações vêm, problemas vêm, então com o Espírito Santo nós temos armas, temos meios de combater e confrontar e ser mais fortes para o problema do que o problema para a gente. Hoje, graças a Deus e graças à palavra de Deus, sou uma mulher liberta, sou uma mulher que vive com paz, tenho alegria, tenho uma família maravilhosa que, graças a Deus, também frequenta a fé e a casa de Deus. Sem o Espírito Santo, eu não era nada nem ninguém.